Olá, seja bem-vindo a mais um TV Câmara Entrevista. E no programa de hoje vamos falar sobre o dia 21 de março, que é considerado o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi comemorada aqui no Brasil e em outros 40 países. Essa data foi reconhecida pela ONU em dezembro de 2011. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos a Rose Bartuszewski, que é presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada também pelo convite. Rose, como é que é a importância de uma data como essa para ainda deixar as pessoas cientes de que a síndrome de Down não é uma doença, né? Como é que é importante uma data como essa de falar sobre essas deficiências das pessoas? Com certeza absoluta. Eu penso que todas essas datas, elas trazem à tona o assunto, elas dão a oportunidade da discussão e elas fazem com que a população saiba que existem essas deficiências e que se essas deficiências forem encaradas de frente, forem atendidas e se a sociedade, o poder público der oportunidade, essas pessoas que têm síndrome de Down, elas conseguem perfeitamente se colocar nas escolas, no mercado de trabalho, no dia a dia, na sociedade. Então o dia 21 é um dia extremamente importante, nós fizemos uma grande ação dentro da Assembleia Legislativa, onde inclusive nós tivemos o depoimento de um escritor, um jornalista, um menino do Rio Grande do Sul e que veio trazer a sua experiência da inclusão, porque ele estudou em escola formal, ele foi feita a inclusão com ele, então, e com sucesso. Ele é escritor, escreveu um livro contando toda a sua experiência, ele que tem síndrome de Down, e os seus sonhos. E o que nos chamou muita atenção é que os seus sonhos são casar, ter filhos, constituir uma família, trabalhar, ter o seu sustento, enfim, eu acho que é isso que nós estamos precisando, entender que o limite de cada pessoa é o limite que ele tem, que ela tem, e nós precisamos dar oportunidade para que cada um e cada uma que tem síndrome de Down traga isso à tona e diga até onde quer chegar, e não a sociedade ditar as regras e dizer que as pessoas com um tipo de deficiência, elas estão segregadas a não poder fazer isso ou não poder fazer aquilo. Então é muito importante, não só o dia 21, que nós então comemoramos o dia da síndrome de Down para trazer esse assunto à tona, mas todos os dias como hoje, que é o dia 2, e que a gente então comemora, a gente está trazendo à tona toda a questão do autismo, né? O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e o quanto é importante a gente falar sobre isso. É interessante falar que, como eu já tinha dito ali, que a síndrome de Down não é uma doença, né? É uma ocorrência genética, é uma né? deficiência. Uma deficiência genética. Isso, que tem as suas imposições, que limita a pessoa a algumas coisas, mas que a pessoa pode muito. E só quem pode dizer até onde ela pode chegar é ela mesma. É cada um, né? É cada um. E você estava falando ali que eles querem construir uma família, querem trabalhar, criar independência. Assim, a pessoa como portadora do síndrome de Down, ela tem o amor ali é muito aguçado, né? É uma pessoa muito carinhosa, né? Com certeza absoluta. Até parece que essa deficiência, né, desse cromossomo, ele trouxe à tona outra coisa, que é a sensibilidade, que é o carinho, que é o amor. Mas não só a síndrome de Down. Pessoas com qualquer tipo de deficiência, a visual, a deficiência física, o que a gente nota na pessoa com algum tipo de deficiência? É que ela se coloca de uma forma diferente para a sociedade, ela valoriza coisas diferentes do que muitas vezes nós corremos atrás de objetivos, nós ditos normais, corremos no dia a dia atrás de objetivos e quando não alcançados, ficamos infelizes, tristes. E a pessoa com deficiência, cada barreira que ela vence, cada etapa que ela consegue, com muito esforço e com muito sacrifício, é uma vitória que a deixa muito feliz. Isso é um grande exemplo para nós, porque nós precisamos entender que a sociedade, todos nós temos direitos iguais, incluídos na sociedade, e que a sociedade costuma ditar regras. E essas regras, elas geralmente são segregadoras, elas não fazem todos nós sermos iguais. Então nós precisamos cuidar muito isso, né, de que nós temos que dar direito a todos, porque todos têm direito. Rose, mas hoje em dia eu acho que já existe um espaço maior para as pessoas com síndrome de Down. Eu acompanho, assim, eu vejo elas mais no mercado de trabalho. Claro, é um início, ainda é muito pouco, mas comparando a anos passados, já é uma coisa bem maior, né? Uma visão... se torna bem mais visível essas pessoas no mercado de trabalho, né? Eu vejo de que forma? Eu vejo que a sociedade começou a encarar essa questão da deficiência mais de peito aberto, de coração aberto. Há alguns anos atrás, quando uma família tinha alguma pessoa com deficiência, escondia, deixava aquém da família e da sociedade.
A partir de 10 anos atrás, 8, 9, enfim, a família começou a entender de que era um membro, um filho, um irmão, enfim, e que estava ali e que precisava vir à tona. Com isso, as coisas começaram a se abrir. O poder público também começou a investir mais em políticas públicas para essas pessoas. E hoje eu penso que todo mundo que tem uma pessoa com deficiência, ou uma mãe, uma mulher que está grávida e que sabe que aí está vindo uma criança com deficiência, ela já começa a buscar apoio, ela já começa a buscar as APAES, as outras entidades de atendimento, a Fundação Catarinense de Educação Especial, o posto de saúde, enfim, ela começa a se preparar para dar uma qualidade de vida melhor para essa criança, para essa pessoa. E nós temos que entender que a estimulação inicial para essas pessoas é muito importante. Essa é uma fase fundamental para a vida que aquela pessoa vai ter. Então, o que a gente precisa entender? De que a deficiência é normal, que muitas pessoas têm deficiência. O poder público, então, a sociedade civil e as famílias precisam se preparar para cada vez mais atender melhor essas pessoas. Já existe um atendimento melhor para essas crianças? Com certeza absoluta. Eu penso que hoje todos se prepararam. A rede socioassistencial de saúde, de educação, de assistência social, ela se abriu e se preparou. A inclusão é uma prova disso. A inclusão é uma grande tentativa que eu elogio muito. Eu gosto muito dessa lei porque ela traz para as escolas formais essas crianças de 4 a 17 anos de idade e ela diz, olha, eles têm capacidade de aprender. Claro, com toda a sua dificuldade, mas eles têm capacidade de aprender. Então, escolas se preparem, particulares ou públicas, se preparem com transporte, com monitores, com professores, com segundo professor, com diretores, ou seja, com uma equipe multidisciplinar importante, capacitada para atender essas pessoas. Porque muitas vezes a mãe e o pai ficam preocupados. O meu filho em tal entidade tem um atendimento ótimo. Será que na escola vai ter? Agora, eu digo o seguinte, se a escola ainda não tem, tem que ter. No futuro, e muito próximo, ela tem que estar preparada com todos os artifícios para dar um bom atendimento para essa criança, para esse adolescente. Qual é a maior dificuldade que uma pessoa portadora de síndrome de Down tem? De se comunicar. Comunicação? Eu acho que de se fazer entender. E outra coisa, a paciência, o carinho, o amor e a determinação de quem trabalha com eles tem que ter. O conhecimento, principalmente. E nesse ponto, a Fundação Catarinense de Educação Especial é fundamental. Ela precisa e ela atua na capacitação profissional, ela dá o conhecimento e o embasamento para isso. Nós temos uma determinação muito séria e muito forte do nosso governador, Raimundo Colombo, para que a gente faça da política para a pessoa com deficiência uma grande política, mas não uma política assistencialista, mas sim uma política onde ela dê autonomia, como você muito bem colocou. Hoje, quantas pessoas com deficiência a gente vê trabalhando em supermercados, como recepcionistas, como telefonistas, quantas pessoas cegas a gente vê sendo telefonistas hoje. Então, nós sabemos e nós temos certeza absoluta que a partir de uma boa política, uma política séria, uma política de resultado, nós tenhamos uma outra sociedade, onde ela acolha essas pessoas com dignidade e respeitando os seus direitos. Mas tu falou sobre a inclusão. Hoje já existe uma lei específica que inclua esses alunos, que as escolas têm uma obrigatoriedade de ter tantos números, tantos porcentos de alunos com deficiência ou ainda não? Sim, ela é uma lei federal. Ela já fazem quase 11 anos que essa lei existe e eu entendo que alguns municípios, vamos falar de Santa Catarina, alguns municípios do estado de Santa Catarina se prepararam. Começaram a fazer capacitação para os seus professores, seus diretores, criaram uma estrutura importante. Então, esses municípios hoje, eles já avançaram na inclusão. Outros municípios, eu não sei se não acreditando nessa lei ou esperando a hora derradeira, porque quando você obriga, aí se torna o seguinte, aí nós temos que fazer, e aí os municípios acabam sofrendo. Mas o que aconteceu hoje, quando a gente faz uma avaliação de como é que está a inclusão em alguns municípios de pequeno, médio e grande porte, o que nós entendemos que aqueles municípios que se prepararam com antecedência, os secretários de educação, os diretores, os professores foram buscar o conhecimento para poder dar conta da demanda, hoje eles já avançaram e avançaram muito. E os municípios que não acreditavam talvez nessa lei, hoje ainda estão sofrendo. Por quê? Porque há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, o Fundeb, ele cancelou o recurso. Vamos dar um exemplo, para as APAES, para algumas congêneres, ele disse o seguinte, agora essas pessoas precisam
precisam estar incluídas na escola formal. Quando necessário, faz o contraturno, sim, nas entidades afins. E isso que acabou gerando um grande problema, porque muitas escolas não estavam preparadas para receber essa demanda. E uma outra questão que nós temos que respeitar muito é o pai e a mãe, com toda a razão, que ficaram muito preocupados, como é que o meu filho vai ser recebido, como é que o meu filho vai ser atendido. Mas eu acredito muito na união de alunos, na união de professores, na união de diretores, no sentido de entender que aquela pessoa está ali e ela precisa de carinho, de atenção e de paciência, que a partir daí nós vamos conseguir fazer uma boa inclusão. É paciência mesmo, porque o aprendizado é mais demorado, né? Não que não aprenda, mas é reduzido o aprendizado, né? Então a paciência realmente dos alunos e, sem sombra de dúvida, dos professores é muito importante nesse o segundo professor, né? Porque quando a classe tem esse aluno com deficiência, ele recebe o segundo professor, justamente pelo entendimento que se tem de que um professor não conseguiria dar conta de toda a classe. Então, mas além desse segundo professor, o monitor que está lá fora também tem que estar capacitado e preparado, o diretor, os outros professores e principalmente os alunos, fazendo então essa união de forças para que a gente consiga ter em Santa Catarina uma boa inclusão. Rose, como é que funciona a fiscalização sobre esse aspecto, assim, sobre essa inclusão, sobre os professores, esse segundo professor? Há uma fiscalização hoje já concreta ou ainda não? Com certeza absoluta. A fiscalização ela se dá com os pais, os familiares, ela se dá com a própria Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina, com as secretarias municipais dos próprios municípios, com a Fundação Catarinense de Educação Especial, com o Ministério Público e principalmente com a sociedade. A obrigatoriedade de uma inclusão com resultados positivos, ela é de todos nós. Não adianta nós acharmos que é implantar lei e que isso vai dar certo, se nós não nos unirmos no entendimento de que isso é importante para a geração futura. Porque a gente estava falando antes da segregação das pessoas com deficiência que ficavam dentro de casa. Hoje, as famílias já se abriram e já trouxeram para a sociedade essas crianças, esses adolescentes, esses adultos e esses idosos. Mas nós queremos, daqui a alguns anos, daqui a 5, 10 anos, que qualquer criança, qualquer pessoa, olhe para uma pessoa com deficiência com naturalidade. O que muito ocorre ainda hoje é com espanto, mas a gente quer que o espanto caia de moda e que a gente olhe com naturalidade, respeitando todas as pessoas com todas as suas deficiências e dificuldades. E é essa sociedade que nós sabemos que nós vamos conseguir a partir de uma boa inclusão e de uma inclusão com responsabilidade. Hoje a gente sabe que antigamente se tinha a expectativa de que a criança com síndrome de Down não duraria muito tempo, não chegava à vida adulta. Hoje, ainda não tendo cura, mas com os avanços da medicina, esse número mudou bastante, né? Hoje em dia, as pessoas com síndrome de Down têm vivido anos e anos, né? Cada vez esse número aumenta. O que se deve isso? A evolução da medicina mesmo? Também a evolução da medicina, porque a pessoa com síndrome de Down muitas vezes ela nasce com algumas deficiências também no coração, no organismo físico, e ela precisa do quê? É o que a gente estava falando antes. Ela precisa de estimulação, ela precisa de atendimento e ela precisa de outros atendimentos complementares. Quando isso for feito, quando a criança ainda na idade infantil for atendida nessas necessidades, com certeza a longevidade dela vai ser maior, com certeza a absoluta qualidade de vida dela vai ser maior e com certeza ela vai conseguir se desenvolver melhor. Então, para todo tipo de deficiência, um tipo de atendimento. Agora, a evolução da medicina, sem sombra de dúvida, descobrindo o remédio certo, descobrindo o momento certo de fazer tal cirurgia ou não, fazer tal interferência ou não, isso é fundamental. E não só para as pessoas com deficiência, não só para o síndrome de Down, mas para todo ser humano. Hoje nós sabemos que o idoso tem muito mais anos de vida. Hoje a pessoa consegue, se tiver uma boa qualidade de vida, viver até os 90, 95 anos de idade por conta da evolução da medicina, em todas as áreas. Então nós apostamos que para as pessoas com deficiência, a medicina ela consiga evoluir ainda mais e a gente consiga prolongar ainda mais essa vida dessas pessoas. Rose, falando agora sobre a fundação, estava falando que vocês trabalham nessa capacitação de professores, enfim. Quais outros tipos de serviços que a Fundação Catarinense de Educação Especial tem atuado na melhoria desses pacientes, clientes, alunos? Nós temos atendimento também dentro da Fundação.
Nós temos hoje em torno de 600 educandos que vão todos os dias na Fundação. A Fundação, como você muito bem colocou, ela é uma entidade responsável por várias áreas. Nós temos a capacitação profissional, que é responsabilidade número 1 da Fundação, disseminar o conhecimento para que professores do estado inteiro, para que monitores, para que diretores, as nossas entidades de atendimento estejam preparadas para cada vez mais receber com mais qualidade essas pessoas. A Fundação também, ela é responsável pela pesquisa e nesse ponto, desde o ano passado, desde o início dessa gestão, nós nos aprofundamos muito nisso, porque pesquisar o que nós vivenciamos no dia a dia é fundamental e principalmente colocar todo esse conhecimento num livro, num DVD, num CD e poder estar distribuindo isso para o estado inteiro. Então, disseminação de conhecimento é fundamental. E a Fundação, em todas as áreas que for necessário, ela sempre tem que estar preparada para isso. Porque, como nós falamos também anteriormente, se ela é a responsável pela política pública do estado de Santa Catarina para as pessoas com deficiência, ela precisa ser a número 1 ao buscar esses conhecimentos, ao buscar essas capacitações, esses atendimentos, para a gente poder dar o retorno para a sociedade que tanto a sociedade precisa. Até porque, Felipe, segundo os dados do IBGE, 21% da população brasileira, e não é diferente em Santa Catarina, possui algum tipo de deficiência. Então, só por aí você vê a demanda que nós temos para atender e que política importante que nós precisamos criar cada vez mais. Rose, essa capacitação ela funciona apenas para professores da rede ou não? Não. Ela, na verdade, a capacitação ela funciona para todo o estado de Santa Catarina, a longa distância que nós já temos dentro, um laboratório dentro da Fundação que nós conseguimos fazer isso, mas ela é para todos. É para as entidades não governamentais, para as congêneres, para aquelas que precisam do nosso conhecimento e precisam da nossa capacitação. A Fundação sempre está preparada para atender, inclusive para as escolas particulares também. O que nós queremos é preparar a sociedade para que ela receba essas pessoas com qualidade. Hoje, essa evolução que a gente tem falado desde o início do programa, vem também muito da inclusão no esporte, né? Hoje em dia, as Paralimpíadas, enfim, os parajogos que existem, eles estão sendo cada vez mais abertos e mais vistos pela população. A inclusão no esporte também é muito importante para a pessoa com deficiência, né? Com certeza absoluta. E por incrível que pareça, eles amam, eles adoram o esporte. Isso é uma forma até deles conseguirem provar para eles mesmos e para todos nós muitas coisas. Então eles vencem muitas barreiras. Eu tive participando no ano passado em São Miguel do Oeste dos Jogos e eu me emocionei e enfim, situações que a gente jamais imaginaria que pessoas com deficiência poderiam estar fazendo e eles estavam fazendo e muito bem, muito bonito. Então o esporte é um grande estimulador, é uma área que eles gostam muito e cada vez mais tem que estar melhorando. A TV Câmara já acompanhou alguns atletas da Fundação e a gente vê mesmo a superação e o destaque deles, não somente a nível estadual ou municipal, mas também até internacional. Com certeza absoluta. A gente sabe do sucesso que é em todas as Olimpíadas, depois das Olimpíadas, quando tem as Paralimpíadas, isso dá um ibope muito grande no mundo inteiro. Eu acho que as pessoas estão muito atentas a isso. E isso é muito bom. Isso significa que cada vez mais a gente está colocando essas pessoas na sociedade e aceitando essas diferenças em todas as áreas. Nós temos que entender que, como eu falei anteriormente, a sociedade dando possibilidade, o poder público criando essas alternativas e eles tendo a vontade, com certeza absoluta o sucesso será grande. Rose, a gente no início do programa falou sobre os outros tipos de deficiências, as outras datas que marcam as pessoas tomarem reconhecimento delas. Estavas falando do autismo, né? Isso. Quais são, como é que essas datas, elas são estipuladas, são pelos governos, como é que funciona? Geralmente existem as datas internacionais, as nacionais, e os municípios eles entendem que é importante também editar uma lei municipal para que se possa comemorar. Na verdade, essa data, no meu ponto de vista, como eu falei, ela é extremamente importante porque ela traz à tona o assunto. Ela faz com que discutamos como é que está essa
política dentro do nosso município, dentro do nosso estado. Então, nesse sentido, é que eu entendo que temos que aproveitar esse dia para fazer uma conscientização de como é que está o serviço, como é que nós estamos atendendo e o que a gente ainda pode melhorar. Pois é, como é que funcionam esses programas, assim? Isso, da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, dentro da Fundação nós temos 7 laboratórios, que nós chamamos de laboratório porque ali nós temos alunos que nós convivemos no dia a dia e a gente vê, muitos entraram enquanto criança e hoje já são adultos. Outros entraram adultos e hoje já são idosos. E essa evolução toda, porque eles passam, é fundamental para que a gente possa aprender com eles também. Além disso, todas as outras deficiências, Felipe, todas que você pode imaginar, inclusive as doenças raras, que são deficiências que pessoas com doenças raras nem sempre têm deficiência, mas os que não tratarem, os que não cuidarem, podem ter deficiência. Então, assim, essa que é uma área nova e que muitos médicos e que a medicina está se aprofundando e estudando muito, nós também, a partir do momento que aparece um caso como esse, a Fundação começa o atendimento. Então, qual é o nosso principal objetivo da Fundação? É nós buscarmos tudo isso que acontece no estado de Santa Catarina, todo esse movimento, todas essas doenças, todas essas deficiências, e a gente poder estar se aprimorando, se aprofundando e passando depois o conhecimento para frente. Olha, Rose, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, foi muito importante essa participação para mostrar para as pessoas, né, que, como a gente falou, não é uma doença, a síndrome de Down não é uma doença, é uma ocorrência genética, é uma deficiência. E para as pessoas se abrirem ainda mais e saber que a inclusão é muito importante. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada também, Felipe. Obrigada aos nossos telespectadores. E eu sempre gosto muito de vir aqui à TV Câmara, porque vocês fazem muitos programas com qualidade e que nos dão a oportunidade de a gente discutir esses assuntos que são tão importantes para a sociedade. Obrigado mais uma vez. Obrigada também. Essa foi a Rose Bartoszewski, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, que veio falar sobre o trabalho lá da Fundação. Muito obrigado pela sua participação. Até um próximo programa com um novo assunto e um novo convidado.